vezes eu vejo alguns cristãos se posicionando de modo, parece que a querer ferir o outro. Se eu falar isso, eu vou dar a lacrada, aquilo vai cair aquele óculosinho preto, assim, eu vou virar mito, e vai... Não resolve. Estou falando de um ambiente de polarização, mas isso acontece às vezes dentro de uma casa, opiniões diferentes, né? No casamento, no trabalho, porque se eu não buscar sabedoria no meu posicionamento, eu vou ser um tolo. Olá pessoal, hoje iniciamos um novo quadro como igreja, o Jornada nas Escrituras. E para falar conosco hoje, nós trouxemos o pastor Benhur, da Alcance 4 Barras. Ele é casado com a pastora Suzy, pai da Helena. E hoje nós abordaremos sobre sabedoria, baseado no livro de Provérbios. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Gui. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer, um privilégio a gente estar aqui. E um assunto tão especial, né, tão importante, que é a sabedoria. Que nesse momento a gente possa ter uma conversa que enriqueça, porque sempre que falamos de sabedoria, nós somos enriquecidos. Né? É verdade. E eu já queria começar de imediato te perguntando para você, o que é sabedoria? Gui, quando fala de sabedoria, eu vejo algumas coisas. Às vezes a gente faz muita confusão com sabedoria com intelectualidade, sabedoria com conhecimento. E sabedoria, ela não é algo natural, limitado ao conhecimento humano. Ela é algo transcendente. Sabedoria, para mim, eu ouvi uma definição que me ajudou muito, é ter a mente de Cristo, é pensar como Cristo. Então, nós vamos ver ali Deus falando assim para Salomão, que ele seria o homem mais sábio, mas nós vamos ver a sabedoria plena onde? Na pessoa de Jesus. Então, ter Cristo, ter a mente de Cristo é o que vai nos dar sabedoria. E o livro de Provérbios é um livro que está cheio de orientações, cheio de apontamentos, coisas muito práticas, muito literais. É muito impressionante quando você lê lá. Mas o legal é quando a gente conecta isso com o restante da Bíblia. Porque a sabedoria está em toda a palavra de Deus, porque a sabedoria é Cristo. Então, quando nós vemos Cristo ampliando aquilo que o reino de Deus, falando a respeito do Evangelho, falando a respeito do que ele veio fazer como obra, como plano e propósito, a gente começa a entender um pouco mais sabedoria. Você sabe que eu estava lendo esses dias a respeito disso, e quando nós vemos ali o princípio da sabedoria, temor ao Senhor, né? E temor não está falando de ter medo, mas é de reconhecer quem é Deus. E como que eu conheço a Deus? Eu preciso caminhar com Deus. E eu acho interessante que quando eu começo a caminhar com Deus, eu vou descobrir como Ele pensa, como Ele age, quais são os planos dele, qual é o propósito dele. Entender o plano e o propósito de Deus, para mim, é tão sabedoria quanto as orientações que nós vemos no livro de Provérbios. Jesus, ele ia para o monte orar. Por que ele ia para o monte orar? Para pedir a unção e o poder? Mais do que isso. Ele ia para pedir a revelação de Deus. Qual era a vontade de Deus para aquele dia? Qual era o plano e o propósito de Deus para aquele dia? Uhum. E aí nós vemos Jesus operando milagres, mas porque ele estava debaixo de uma revelação do plano. Eu aprendi que ter a mente de Cristo, eu preciso renovar minha mente. Romanos 12, 2. 1 e 2 vai falar o que? De renovar a mente. Para quê? Para experimentar a vontade. A vontade que é boa, a vontade que é perfeita, a vontade que é agradável. Mas o cerne daquele texto é experimentar a vontade. Isso é sabedoria. Então, sabedoria não está no que eu carrego. Eu brinco, né, que tem o Zé Gotinha, que é a cabeça desse tamanho, um monte de informação. Mas não é informação. Não é o conhecimento por si. É a sabedoria. E isso está na revelação de Deus. Como que eu vou conhecer a Deus? Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso olhar para a palavra. A palavra é Deus, a palavra é Cristo. Né? Então, quando eu leio, me debruço sobre a palavra, quando eu oro, quando eu busco conhecimento, não é apenas esse conhecimento, mas eu busco em Deus a revelação a partir das Escrituras, aí que eu vou ter sabedoria. Porque se eu só buscar a Deus para ter benefício, só buscar Deus para resolver o meu problema, eu não vou ter sabedoria. E às vezes a gente é limitado na nossa oração. Às vezes a gente ora assim, Deus, né, resolve o meu problema. Mas a sabedoria está em falar, Deus, como Salomão fez, eu não sei governar esse povo. E você acha que o conhecimento, né, porque nós vemos que pessoas muito estudadas, e parece que enquanto mais estudiosa a pessoa, quanto mais... Você acha que esse lugar de conhecimento e da sabedoria de Deus, de nós andarmos na sabedoria, você acha que
conflita e qual que é a maior dificuldade com relação a isso? O fato da pessoa ter muito conhecimento e ao mesmo tempo daí não deixar que viver debaixo da sabedoria de Deus. Eu acho que os extremos são ruins, né? Então, assim, eu ter muito conhecimento e achar que o conhecimento é a base da minha sabedoria e eu não buscar nenhum conhecimento. Sim. E achar que Deus vai conduzir as coisas, né? Então, assim, as coisas caminham junto. Para que eu conheça, Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, vai falar a respeito que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. E aí ele vai discorrer o que Cristo fez. O que Cristo fez? Cristo descobriu qual era o plano de Deus. Ele sabia qual era o plano de Deus. Ele sabia que ele ia para a cruz. Ele sabia qual era o propósito de ir para a cruz. A redenção, era salvar a humanidade, era cumprir a vontade de Deus, que já foi desenhada desde a criação do mundo. E então, agora, ele está com sabedoria. Então, eu vou viver diante da sabedoria que eu sei qual é o plano e o propósito, ainda que vá haver morte e dor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas eu vou viver. Então, assim, Jesus tinha o conhecimento, mas ele não parou no conhecimento. Jesus, ele vai para a revelação. Qual é o problema que às vezes a gente percebe, as pessoas que têm muito conhecimento? É uma segurança de que esse conhecimento vai me levar ou me garantir a certas coisas. Eu vi uma frase uma vez que diz assim, não é conhecimento, mas a gente pode fazer um deparo aqui. O caráter pode te levar a mesas, a certas mesas, mas é a forma como você conduz o restante, né, o protocolo, a caminhada que vai te manter nelas. O conhecimento pode te levar a oportunidades, a mesas, a um monte de coisa, mas é a sabedoria que vai te manter nesses lugares. E nós precisamos buscar isso em Deus. E é aqui que é o grande desafio. Às vezes a gente cria a expectativa de que Deus eu vou receber uma oração e a sabedoria vai vir por um toque de unção. Porque a gente olha Salomão recebeu de Deus, mas a gente precisa entender o que aconteceu lá. Foi muito mais do que simplesmente um toque de Deus. Houve toda uma construção para que ele entrasse nesse ambiente de sabedoria. Porque o que ele teve ali? Uma revelação de Deus. Então, quando temos uma revelação de Deus, passamos a enxergar o plano e propósito. Chegando no plano e propósito, nós temos a sabedoria para a gente poder caminhar. Com relação à sabedoria e o nosso propósito, como você, né, já citou aí, tem uma frase de Spurgeon muito boa que diz assim: sua vida futura depende da meticulosidade do seu começo. Ou seja, muito do que nós estamos fazendo hoje, né, que vai tocar, obviamente, o nosso futuro, o nosso propósito. Mas como nós podemos, então, linkar a sabedoria com o nosso propósito com relação, né, ao nosso propósito em Deus, ao nosso ministério, nosso chamado? Como que você vê isso, né, para nós podermos alcançar o potencial daquilo que o Senhor tem para nós, né? O propósito, eu acho que ele deveria, ou deve ser, né, se não é, o cerne da busca do cristão enquanto ele não descobre qual é o propósito. Porque às vezes a pessoa confunde, mas eu tenho um sonho. Eu creio no texto que fala que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então às vezes isso gera um sonho. Mas é Deus que gerou isso. Então eu preciso saber qual é a vontade de Deus, qual é o sonho de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus, aonde eu me encaixo, aonde a minha família me encaixa, onde o meu ministério se encaixa, no plano divino ao nosso redor. Porque isso é viver em sabedoria. É eu estar onde Deus quer, na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer. Mesmo com a nossa mentalidade, às vezes a gente achando que estamos no lugar errado, fazendo da forma errada, e mesmo assim achando que poderia estar fazendo algo de uma maneira diferente e fazendo algo simplesmente porque o Senhor nos dirigiu a fazer, né? Qual o problema do conhecimento? No conhecimento, a gente vai avaliar o resultado. Então, quando a gente vê lá no livro de Atos, Pedro e João, depois em Atos 3, orar pela pessoa que estava na porta ali, pedindo, levanta, né, não tenho prata nem ouro que eu tenho, te dou, levanta. Ele entra, faz festa. O que acontece? Ele é preso, eles são presos, eles são açoitados e recebem não pode falar mais disso. E eles saem dali assim, cara, se você olhar do ponto de vista do resultado, vergonha pública. Apanhou, foi preso, né, foi fichado. Que honra tem nisso, que crédito tem nisso. Mas quando a gente entende o propósito de Deus,
Parece que está errado, mas está certo. Se eu entendi o propósito de Deus, eu passo pelas adversidades, porque elas vão existir. Não é porque você tem sabedoria que não vai. A gente associa o Salomão, né? O homem mais sábio do mundo, o melhor governante, né? Que teve paz. Então deu tudo certo com a pessoa da sabedoria de Salomão. Jesus foi sábio, mas Jesus teve que encarar uma cruz. Então, assim, o nosso propósito vai exigir, talvez, que a gente passe por altos e baixos, por desafios, por lutas. Mas se eu estou linkado no propósito de Deus, porque eu recebi a revelação do propósito de Deus para mim. Então, se eu estou alinhado a isso, eu vou passar, mesmo que eu ache assim, nossa, não é legal passar isso. Mas é o propósito de Deus. Então, por ser o propósito de Deus, por que Paulo, por que os apóstolos todos morreram por causa de Cristo? Né? Porque eles entenderam o plano e o propósito, eles tinham sabedoria. A sabedoria não era porque eles filosofavam, porque Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, então ele tinha uma grande cultura e por isso não, é porque ele entendeu o encontro que ele teve com Jesus, revelou qual era o destino, o propósito de Deus para ele, o plano de Deus para ele, e esse plano fez ele encarar e superar tudo que ele tinha para fazer. Ele vivia de forma sábia, intencional, ele era focado. A sabedoria vai nos ajudar a caminhar assim, eu estou indo para lá, é para lá que eu vou, nada vai me distrair, ou nada deve me distrair. E, os percalços da vida, os percalços fazem parte no processo de que eu estou caminhando em direção a um destino e a um propósito. Sim. Mas, se eu estou fazendo no tempo e no modo certo, eu lembro aqui de Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6, ele vai falar o quê? Que para tudo tem um tempo e um modo, para todo propósito há um tempo e um modo. E o que é sabedoria? É você entender a hora certa, o jeito certo, a forma certa. Então, às vezes, a pessoa, ela até sabe o que é, tem a revelação do que é para fazer, tem sabedoria do que fazer, mas se ele não entender o tempo e o modo, vai dar errado. Então, eu tenho uma frase que, para mim, eu sempre digo ela assim, eu não quero adiantar 1 minuto daquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas eu também não quero atrasar 1 segundo daquilo que Ele quer que eu faça. E quanto problema que isso pode gerar, né? Eu e a Daniele, nós temos um chamado, Senhor, uma convicção de algo para acontecer na nossa vida. E há uns anos atrás, nós já estávamos prontos para executar aquilo, realmente arrumando nossas malas já para fazer aquilo que, a princípio, é algo realmente que o Senhor nos disse que nós temos palavra com relação a isso. Mas nós já estávamos e, graças a Deus, as coisas começaram a dar errado. Né? Outras coisas começaram a surgir e não aconteceu. E hoje nós olhamos do nosso ministério e daí naquele momento nós paramos, retrocedemos ali, né? Seguramos, paramos com todos os projetos e hoje a gente olha e fala o que teria sido do nosso ministério. Não estaríamos desviados, com certeza, né? Estaríamos, né, ainda, né, buscando o nosso chamado, o nosso ministério, mas não estaríamos executando aquilo que o Senhor queria para nós naquele momento. Né? Ou seja, hoje a igreja, hoje o nosso ministério aqui local, e nós estaríamos antecipando algo que nós olhamos hoje e falamos, quando será que isso vai acontecer? Né? Então é a sabedoria de nós olharmos e falar, não, aquilo pode acontecer, né? Mas em que momento? Pastor Weckes, Pastor Weckes da Comunidade de Vida, ele conta que ele tinha um chamado do Senhor para ser pastor, então mas ele falou, eu vou fazer minha faculdade, vou seguir minha vida até o Senhor chamar. Né? Ou seja, existem pessoas que às vezes tem um chamado do Senhor, param todos os seus projetos de vida, por quê? Porque tem um chamado para executar tal coisa, tem um chamado para ser um missionário, então para com tudo, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar, não vou fazer uma faculdade, porque eu tenho um chamado. Né? Então é esse discernimento, né? A sabedoria, nós discernirmos o momento de nós fazermos as coisas, o momento de nós executarmos, a hora que nós precisamos prosseguir ou parar ou retroceder. Então é mais, né, nesse sentido que eu acho que realmente a gente precisa focar, né, a nossa vida, realmente de discernir a maneira como executar as coisas. Isso né? é sabedoria, né? Exatamente. Porque às vezes a gente faz a coisa certa, aquilo que realmente é algo bom, mas nós estamos fazendo algo no momento errado. Exato. Né? Então, ou da forma errada. Então a coisa certa, acho que o pastor Milton sempre fala isso, né? Que a coisa certa, de maneira errada, é algo errado. Né? Então é esse lugar que a gente precisa realmente buscar estar, né? O pastor Francisco tinha uma frase, ele fala assim, quando que o certo dá errado?
O certo nunca dá errado, mas desde que você faça o certo, do jeito certo, na hora certa, do modo certo. Né? E você falando, eu lembrei de mim quando eu me converti com 13 anos. E então, para mim, a vida era... eu amava o evangelho, queria viver essa realidade. E com 16 anos eu fui participar de um seminário. Seminário, sim. A gente vai em vários, é ok, né? E aí, ali, eu tive sabedoria, ou seja, a revelação de Deus, de que eu precisaria trabalhar naquilo que a gente chama secularmente, mas não existe essa dicotomia, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus, mas entendendo assim, uma carreira profissional. Isso com 16 anos. Então, durante 3 anos eu imaginava assim, vou viver do ministério só. Mas o Senhor claramente me diz assim, ó, você precisa ir para esse aspecto. Então, olha só, qual foi a sabedoria? Deus, através de uma pessoa, trouxe para mim revelação de que a minha vida diária, profissional, ela influenciaria e faria parte da minha caminhada com Deus. Isso é sabedoria. E aí hoje eu passo ali uns 20 anos depois, aí eu estou num ambiente corporativo, estou num cargo de certo nível, um nível bom, e de repente eu percebo Deus fazendo aí sim um movimento. Agora você vai para o integral, para o tempo integral. Então aquilo que eu sabia o propósito, mas eu não tinha entendimento do modo e do como. Mas a sabedoria vem quando você começa a entender isso. E assim, para mim é muito claro, nós precisamos entender que a sabedoria nós não vamos alcançar num curso, num treinamento, numa literatura. Esses são ferramentas que Deus pode usar, né? Nós vamos ter, volta e meia a gente faz eventos e etc. São ferramentas, mas é em Deus que nós precisamos encontrar a revelação. Porque a sabedoria é a revelação de Deus, do seu plano, do seu propósito, no tempo e no modo correto. E isso vai fazer com que a minha vida seja muito mais assertiva. Se você vê os provérbios ali, né? Um dos provérbios, nesse assunto que nós estamos falando, vai falar assim, quem toma herança antecipada não é abençoado. Então, ou seja, veja, ali é uma frase muito curta, mas a gente precisa ter a revelação desse provérbio, do que isso está querendo dizer, para que isso venha a ser vivenciado no meu dia a dia. Para daí, então, beleza, eu tenho sabedoria, eu entendi que as coisas têm um tempo, que Deus é soberano, que tem a ver com a vontade dele, não a minha, o plano dele, não o meu, né? O tempo dele, não o meu, e então eu vou viver de forma sábia a partir disso. E aí no meu ministério, na minha família, tem o tempo certo de casar, tem o tempo certo de ter filho, tem o tempo certo de trabalhar, enfim, né? Provérbios 16 diz assim, no coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Esse é realmente esse lugar, né? E eu queria te perguntar se você teria algumas dicas práticas para que nós, para realmente a aplicação da sabedoria. Então, eu acho interessante Provérbios lá no 8 e 9, vai personificar a sabedoria, mas a dica prática eu diria assim, entenda que sabedoria é a pessoa de Cristo. Não são os versos do livro de Provérbios apenas. Sabedoria está em toda a Escritura. Então, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso mergulhar naquilo que é Cristo. E o que eu tenho hoje de ferramenta para entender quem é Cristo? Eu tenho a palavra, eu tenho a oração, eu tenho a oração em línguas, eu tenho o jejum, todas as disciplinas espirituais que vão me fazer me aproximar de Deus e vão me dar sensibilidade para ouvir e entender a vontade dele. Então, para mim, esse seria o ponto. Se alguém me falasse isso lá atrás, me ajudaria muito. Se eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, e a vontade não é assim, seja feita a vossa vontade, essa da oração, né? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? O que o Senhor espera? O Senhor quer que eu seja um médico? O Senhor quer que eu seja um dentista, sei lá, um pintor? O Senhor quer que eu seja o quê? Entender com clareza, eu buscaria isso. Então, para viver a sabedoria, eu buscaria qual é a vontade de Deus para mim, qual é o plano dele, qual é o propósito dele, aonde ele quer me levar. E às vezes isso muda geografia, às vezes isso muda carreira, isso pode mudar uma série de coisas. Né? A gente ouve de pessoas que estavam indo para uma linha profissional e de repente se vê em outro lugar. Eu entendo que é a sabedoria de Deus direcionando a gente muitas vezes para dar uma guinada. Às vezes
tá como profissional liberal e vai para uma empresa, ou sai de uma empresa e se torna um profissional, não sei, mas é Deus que tem que dizer. Então a dica prática é: ouça Deus, procure Deus, através de oração, através da leitura da palavra, através do que você achar de ferramenta para adquirir não apenas conhecimento, mas revelação. E como que busca revelação, Gui? A gente olha os livros dos profetas, é legal, né? Nossa, ver um anjo, ver seres viventes, maravilhoso. Só que aquilo não acontecia todo dia. Aquilo não era 24 horas. Mas a partir do momento que havia uma revelação, isso movia a pessoa. Isso movia a pessoa a caminhar debaixo daquela revelação. Então, assim, eu acho que o principal, quando a gente fala de buscar sabedoria, né? Porque aí eu não vou fazer plano mais. Eu tinha um amigo que falava uma frase assim: nós fazemos planos, eu não sei se de algum autor, eu não conheço, mas nós fazemos planos e Deus ri. Porque às vezes a gente cria os nossos castelos, os nossos sonhos. Não estou falando que é errado sonhar, mas tem que estar alinhado ao plano de propósito. Eu e a Daniela, a gente sempre ri com relação a isso, que muitos dos nossos planos, né, a gente tem que deixar de lado. Né? Então, assim, o sonho de executar tal coisa, o sonho da faculdade, o sonho da vida profissional, muita coisa a gente foi né, abrindo mão. Até mesmo hoje, a gente sempre fala que quando nós viemos para Alcance Colombo, um pouco antes, né, o nosso pastor nos perguntou: vocês pretendem ir para Alcance Colombo, né, para começar lá junto? E a gente falou: não está nos nossos planos, e realmente não estava, né? Não era nosso plano, né? E de repente o Senhor moveu tudo e mudou, e daí a gente fala: nossa, hoje a gente olha e fala, realmente aqui era o lugar onde a gente precisava estar, né? Então a gente olhar e falar, como você falou, às vezes a gente faz planos e o Senhor ri, né? Eu acho que aquele dia que a gente falou, nunca, não passa pela nossa cabeça, né, estar no Alcance Colombo, e eu acho que o Senhor riu. Aquele momento o Senhor riu, falou: na cabeça de vocês não passa, mas na nossa, com certeza. Na minha, né? Eu acho que isso é a dica prática, né? Você, assim, a gente vai ter sonhos, a gente vai ter planos, faz parte, eu tenho que avaliar, eu tenho que planejar e tal, mas tudo isso tem que estar diante de Deus, porque no final do dia só vai acontecer porque eu creio que existe a soberania de Deus. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso tomar decisão, eu posso ir para lá e para cá, eu posso experimentar uma vida desalinhada à vontade de Deus. Isso lá em Provérbios vai chamar de tolice, vai chamar enfim, N outros nomes ele vai dizer, mas se eu quero viver uma vida de sabedoria, eu preciso perguntar para aquele que é o dono de tudo, para aquele que é soberano, para aquele que sabe o que é melhor. Né? Então, assim, a sabedoria ela deve ser buscada na fonte, que é Cristo, que é a palavra dele, que é o próprio Deus. Eu aprendi que o profético ele não é uma certeza daquilo que vai acontecer. Como não, Benhor? O profético ele fala de um apontamento. Sim. Ele fala assim, é lá. Ele fala, é lá. Ele dá o destino. Mas eu preciso ser sábio em me mover para esse lugar. Né? No tempo e no modo certo. Aí, quer dizer, eu tenho o plano, eu tenho a revelação de Deus, eu tenho a certeza de Deus. Então eu vou fazer. Vou voltar a Filipenses 2. Só para concluir, Filipenses 2, Jesus, lá Paulo fala, tem o mesmo modo de pensar. Qual o modo de pensar de Jesus? Ele era Deus, estava com Deus. Deveria se apegar a isso de todo modo. Ele abre mão disso, ele entrega isso. Ele abre mão, ele se faz homem, ele desce ao nível de servo e ele obedece e morre a morte para cumprir o plano que não parou na morte de Jesus. Aí fala que depois disso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ou seja, Jesus não fez o seu plano. A única oração que nós vamos ver Jesus, se possível, Pai de mim, foi assim, tem um plano B, mas eu sei qual é o seu plano, Deus. Mas se tivesse um B, agora era a hora, hein? Mas, contudo, se não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Sim. O seu plano, a sua vontade. É nisso a sabedoria. E qual é o resultado de quem vive em sabedoria? O Provérbios fala várias vezes, aumento de dias, né? Você viver uma vida boa, não perfeita, não sem, né?
tem desafios, mas vai ter uma vida que vai glorificar Deus, isso é sabedoria. Eu acho que esses são elementos assim que as pessoas precisam, às vezes, desmistificar, porque a sabedoria não é de Salomão, é aquela coisa salomônica de falar frases de efeito, frases que vão... Não, é você ouvir, entender Deus e responder corretamente. Jesus fez isso. É o temor, né? Nós podemos falar, a palavra de Deus diz, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então nós estamos falando do temor. Isso não, e às vezes fala, o temor, fala com relação às vezes ao pecado, associa direto ao pecado, né, à santidade, mas o temor em todas as áreas, né? Sim. Até mesmo nas nossas decisões do nosso ministério, o que nós vamos fazer, para onde nós vamos, ou seja, eu tenho temor de estar debaixo da palavra de Deus. Eu tenho temor de executar aquilo exatamente como o Senhor, né, quer que eu execute. Então é realmente o temor, né, o princípio da sabedoria para nós podermos realmente estar 100%, né, debaixo da palavra do Senhor, debaixo do caminho, né, no caminho do Senhor. É esse. Gui, pensa comigo assim, as minhas decisões financeiras, elas podem ser sábias ou não, certo? Sim. Então, se eu busco a Deus, as minhas decisões financeiras vão ser sábias. Se eu não busco a Deus, as minhas decisões não são sábias. A minha decisão, com quem eu vou me casar. Se eu buscar Deus, eu vou ser sábio e vou ouvir de Deus qual é o caminho. Se eu não buscar. Então, assim, para tudo na vida, absolutamente tudo, eu preciso ter esse temor de falar assim, nada do que eu tenho é meu, é tudo de Deus, o plano é dele, a vontade é dele, porque dele, por ele, para ele foi feito todas as coisas. Então, assim, eu não preciso inventar a roda, eu só preciso saber qual é a vontade dele. Né? E isso pode parecer assim, mas então eu não tenho que pensar, não tenho... E o meu gosto e a minha vontade, eu estou para dizer assim, que é impossível a vontade nossa ser melhor do que a vontade de Deus. Não tem como. Então, quando eu decido caminhar em sabedoria, eu vou experimentar a vontade, que Romanos 12:2 fala que é boa, fala que é perfeita, fala que é agradável. Então não vai dar ruim, vai dar sempre bom. Exatamente. Um dia eu ouvi que, na verdade, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, ali nós perdemos nosso livre-arbítrio, né? Acabou. Ali acabou o nosso livre-arbítrio, nós decidimos, nós escolhemos seguir aquilo que o Senhor, né, nos direciona a fazer, independente se é a nossa vontade ou não, né? Uhum. Então a nossa única vontade ali é seguir ao Senhor e obedecer as suas direções para nós. Então é nesse lugar realmente para nós cumprirmos o nosso propósito. Mas eu queria entrar num tema aqui também. Nós estamos, como eu falei, cada vez mais as pessoas tendo mais conhecimento e buscando mais conhecimento. Isso é bom, mas ao mesmo tempo isso é ruim, porque são pessoas que buscam muito conhecimento, mas não têm muita sabedoria para lidar com isso. Eu queria que a gente entrasse nesse assunto realmente da nossa sabedoria diante da sociedade. Sabe, nós vivemos momentos difíceis, momentos, né, turbulosos, né, e realmente como lidar com isso. Tantas diferenças de pensamento, né, tantas diferenças de opiniões com relação, né, e tanto ataque até mesmo contra a igreja, contra os cristãos. Como nós nos mantermos sábios, nos mantermos nesse lugar assim, realmente, né, e lidarmos com tudo isso. Como que você pensa com relação a isso? Porque o conhecimento vai te dar a vontade de resolver. Eu sei como resolver isso. Eu vou fazer isso, vou fazer isso. O conhecimento te dá esse negócio. Mas a sabedoria, ela vai falar assim, como Deus entende que tem que ser. A gente tem tido, né, essa polarização muito grande de opiniões e diversas, né, questões jurídicas, políticas, etc. Né? E aí como que o cristão deve se portar? Eu gosto da frase do Martin Luther King, que ele diz assim, o que me dá medo não é a fala de alguns, né, mas o silêncio de muitos. Eu acho que é o Luther King que falou isso. Mas eu entendo que o cristão ele precisa se posicionar. Eu concordo. Sim. Mas aí que vem o posicionamento com sabedoria. Essa é a diferença. E aí que muitos cristãos perdem o coração das pessoas, né? Perdem e dão mau testemunho, desonram a Deus, fogem do propósito. E aí o resultado é catastrófico. Porque assim,
Então, vamos ver Paulo. Paulo está diante de uma acusação, diante de reis, de governadores, ele vai entrar ali numa discussão, ele vai se posicionar. Não, o negócio é assim, e eu só estou defendendo aquilo que eu creio, não estou querendo ofender ou agredir ninguém. Ele está se posicionando com sabedoria, né? Mas ele sabia que havia um propósito também para estar ali. Então, assim, qual é o propósito nosso em manifestar a nossa opinião? Ele tem que ter um propósito de Deus, porque senão eu vou entrar no fluxo que é aquilo que o diabo quer. Muitas vezes que a gente se torne inimigo das pessoas. Mas o que a sabedoria de Jesus diz? Que os antigos diziam, amem quem você ama e odeie os inimigos. Eu, porém, vos digo, ele amplia, ele sobe a regra. Você tem que amar aquele que te odeia, o seu adversário. Então, olha o nível de sabedoria de Cristo. É nesse nível que eu tenho que entrar. Então, assim, eu posso me posicionar? Posso. Mas, sabe, às vezes eu vejo alguns cristãos se posicionando de modo, parece que a querer ferir o outro, como se o outro fosse a personificação do mal, e que se eu falar isso, eu vou dar a lacrada, aquilo vai cair, aquele óculosinho preto, assim, eu vou virar mito, e vai... Não resolve. Muitas vezes a sabedoria está em dobrar os joelhos e falar, Deus, eu apresento essa situação para o Senhor. Eu posso até falar uma coisa ou outra, mas não vai resolver, porque estou falando de um ambiente de polarização, mas isso acontece às vezes dentro de uma casa, opiniões diferentes, né? No casamento, no trabalho, né? No colega de trabalho, enfim, como eu vou me posicionar? Eu preciso buscar em Deus sabedoria, porque se eu não buscar sabedoria no meu posicionamento, eu vou ser um tolo, eu vou estar sendo insensato, eu vou estar desonrando a Deus. E aí a gente, além de não viver o plano e propósito de Deus, a gente está gerando mau testemunho, porque existe uma expectativa em nós que nós sejamos sábios, existe uma expectativa em nós que nós não erremos. Então eu preciso ser muito sábio para comunicar com clareza, com graça, né? Jesus sempre era firme com os religiosos, Jesus pegava pesado com os religiosos, mas com o sistema político da época, o governo que era da época, que era um império opressor, ninguém falava nada. Ele não ia confrontar, né? Dê minha moeda, de quem que é? De César? Então dá a César que é de César, pronto, acabou. Não vou ficar brigando por causa disso. O reino de César é maior do que esse reino, do que esse império. Então, assim, a gente precisa entender com sabedoria, buscar sabedoria de Deus. Aonde que eu estou, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, e como que eu vou me comportar nesse ambiente. Eu preciso de sabedoria. Wesley diz assim, nas coisas essenciais, unidade, nas secundárias, tolerância, mas em tudo, o amor. Não é verdade? Existem momentos que nós vamos divergir de algumas coisas, não é verdade? Sim. Até mesmo no meio cristão. Existem linhas teológicas, existem linhas, né, nós vamos divergir, mas a questão é o que realmente é o essencial, né? O que realmente nós precisamos falar, o que, às vezes, o silêncio, a sabedoria está no silêncio. Perfeito. Né? Às vezes a sabedoria está em não falarmos nada, como você falou, em nós orarmos, nós entregarmos diante do Senhor, nós, né, realmente intercedermos ali pelo que realmente necessita, né? E algo que nós vemos cada vez menos, né? Eu vejo que com a internet, com as mídias, cada vez menos nós vemos pessoas em silêncio, cada vez mais pessoas querendo falar, cada vez mais pessoas querendo lacrar, como você falou, né? E às vezes, né, esses dias mesmo eu recebi uma pessoa questionando um assunto, né? E a hora que eu fui ver, a pessoa tinha copiado do ChatGPT, ou seja, algo assim que a pessoa querendo debater algo, mas que fala, qual que é a necessidade? Não é verdade? Então nós olhamos muitas coisas, e essa falta de sabedoria hoje, falta de, né, eu sempre falo que a sabedoria, né, é a aplicação do conhecimento, né? Ou seja, nós buscarmos muito conhecimento, né? Nós buscarmos o conhecimento, mas nós realmente buscarmos no Senhor como nós aplicarmos isso no nosso dia a dia. Então, Benhur, eu queria que você, para nós podermos encerrar essa conversa, eu queria que você pudesse nos deixar uma reflexão sobre a sabedoria, sobre tudo aquilo que nós abordamos aqui.
Tem um texto que fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, que é dele que procede as saídas. Então, a sabedoria, ela deve estar no coração, ela precisa ser guardada também, né? A tua palavra escondi e guardada no meu coração. Então, a sabedoria, ela não é para que eu ganhe uma posição status. A sabedoria é para que eu guarde no meu coração, para que eu filtre tudo que eu vivo a partir desse filtro da sabedoria. Então, eu vou tomar decisões sábias, eu vou me posicionar sabiamente, eu vou amar sabiamente, eu vou servir sabiamente, eu vou viver o plano e o propósito de Deus de maneira sábia. Então, nós precisamos trazer a sabedoria para dentro de nós. Ela não pode ser algo que está lá, longe, distante. Ela é a pessoa de Cristo que tem que estar dentro de mim. E quando ela estiver dentro de mim, eu vou agir com sabedoria, vou glorificar a Deus e todo mundo ao meu redor vai ser abençoado por ter uma pessoa sábia, né? E a gente pode ser essa pessoa sábia, né? Ela não está limitada apenas à sabedoria que Salomão recebeu. A partir de Cristo, da mente de Cristo, todos nós podemos viver de maneira sábia. Benhor, muito obrigado. Foi realmente uma benção ter você aqui com a gente. E como o pastor falou, né, na sabedoria nós podemos aplicar em várias áreas da nossa vida, como pai, como esposo, né? Então muitas áreas a serem abordadas e nesse mês abordaremos muitas dessas áreas. Falaremos sobre a nossa vida emocional, sobre uma mulher sábia, sobre uma juventude sábia. Então eu queria que você realmente engajasse conosco, né, nesse propósito de aprendermos mais e realmente termos essa jornada nas Escrituras. Deus abençoe.